Boa noite, é segunda-feira e cá estamos com mais uma edição do Pensar Claro. Desejamos boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham e que certamente nos vão acompanhar nos próximos minutos. Reitero aqui os votos de boas-vindas a todos. Estamos no Pensar Claro, numa edição clara que traz novamente um tema e tenho pela primeira vez neste Pensar Claro duas convidadas. E aliás, quem está a acompanhar, quem já acompanha o Pensar Claro nestas 7 ou 8 semanas, sabe que o nosso painel é sempre com um homem e uma mulher. Hoje temos duas mulheres aqui presentes para esta edição do Pensar Claro. E já sabemos que o Pensar Claro vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 21 horas em ponto. Hoje entramos com um ligeiro atraso, ou se não mesmo um grande atraso, em função de alguns aspectos técnicos. Bem-vindos a todos para o dia de hoje. Temos o tema aí na tela, o papel da esposa do pastor. E tenho certamente aqui o prazer de apresentar as minhas convidadas. Tratam-se das reverendas Domingas Elsa Domingos e a reverenda Celeste Catumbela Luciana. Eu quero estender já as minhas saudações à reverenda Domingas Elsa, ela que é pastora da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, no Sínodo Provincial do Ambo, Pastorado de Redentor. Reverenda, boa noite, está no Pensar Claro. Seja bem-vinda. Boa noite, pastor. É um prazer enorme ter a reverenda aqui neste espaço. O prazer é todo meu, pastor. Muito bem. De igual modo, quero desejar boas-vindas à reverenda Celeste Catumbela Luciano. E permitam-me aqui a informalidade, a reverenda Celeste é nossa madrinha de casamento. Reverenda, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, reverendo Lúcio. Conforme já bem eu disse, boa noite, afiliado. E muito obrigada por este convite. Muito obrigado, seja bem-vinda, reverenda Celeste e reverenda Domingas Elsa Domingos. A reverenda Celeste está certamente em Luanda e a reverenda Elsa está na província do Ambo. Para o dia de hoje, nós vamos falar sobre o papel da esposa do pastor. Assim que já está ligado, nós desejamos boas-vindas e pode começar a convidar outras pessoas para nos acompanhar. A esposa do pastor exerce um papel crucial no ministério pastoral. Ou seja, o pastor é completo quando tem ao lado uma adjutora. E, aliás, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz exatamente isso que e nos ajuda a compreender. Portanto, o papel da esposa do pastor é reverência por si, a fazer do A reverenda Elsa consegue ouvir-me? Estou a ouvir com uma certa dificuldade. Gostaria que repetisse a questão. A questão é: quem é a esposa do pastor? Quem é a esposa do pastor? Ok. Mais uma vez agradecer. E eu quero desculpar-me, estou com a voz um bocadinho anasalada, estou gripada, está muito frio aqui no Ambo, mas acredito que vamos nos ouvir e tiraremos algumas lições importantes.
Na verdade, a esposa do pastor, como o pastor Lúcio já bem introduziu, faz parte integral do ministério pastoral, é um lado importante. E eu quero com isso dizer que a mulher do pastor é auxiliadora. Ela não foi vocacionada para o ministério, mas foi chamada para cooperar. Conforme o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, bem nos ensina, a mulher do pastor é auxiliadora. Então, ela está ali para auxiliar, para ajudar, para cooperar no ministério pastoral. Se não estiver ali a mulher ou a esposa do pastor, não estaremos a cumprir as palavras que encontramos na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5. Então, ela tem uma missão preponderante no ministério pastoral. Muito obrigado, reverenda Domingas Elsa. Eu gostaria agora de dirigir-me à reverenda Celeste a fazer a seguinte questão. É fácil ser esposa de pastor? Ok. Mais uma vez, boa noite, reverendo, boa noite, afilhado. E estamos imensamente agradecidas por este convite e parabéns por este programa, a pensar claro. Pelo menos uma ou duas vezes nós acompanhamos. E julgo que está a ajudar bastante no posicionamento de certos casais, e não só, e também para a sociedade em si. Agora, relativamente à pergunta, se é fácil ser esposa de pastor. Na verdade, nesta vida nada é fácil. Mesmo ser uma esposa normal, que não seja a esposa de pastor, claro que não é fácil. Torna-se fácil, sim, se na verdade a pessoa saber equacionar um conjunto de coisas. Por exemplo, se a mulher, na verdade, for uma boa planificadora, não é? Que consiga e saiba planificar as coisas, não é? E para dizer que essa planificação tem que ser um dia antes, a pessoa hoje já sabe o que vai fazer amanhã, partindo mesmo do momento em que desperta até ao pôr do sol. Se na verdade for uma boa gestora, planificadora, então tudo será fácil. Então, para dizer que ser esposa do pastor, na verdade, é uma honra, mas que também é uma grande responsabilidade que pesa sobre os ombros. Na verdade, ser esposa do pastor, muita gente gostaria de assim o ser, mas também nem toda a gente nasceu para ser esposa de pastor. Mas vale a pena ser esposa de pastor. E eu quero aqui recordar um conselheiro bíblico que no seu livro dizia: se existe um dos trabalhos mais difíceis neste planeta é de ser esposa de pastor. E ainda ele acrescenta dizendo: o trabalho que a esposa de pastor faz, então essa esposa deveria ser bem paga. Mas, conforme disse a pastora Elsa, claro que ela não recebe esta remuneração, se calhar em valores, ok. Então, o trabalho propriamente dito é mesmo de auxiliar o pastor. Com fé, com oração, com muita perseverança, na verdade consegue sim ser esposa de pastor e realizar a tarefa pela qual foi chamada. Muito obrigado por esses aspectos introdutórios. Permitam-me aqui saudar a Mana Brenda, evangelista, que está ligada, a Mana Claudete também está ligada, a Mana Loides, a partir da África do Sul, o GC Macuntinma também está ligado, o pastor Sanana, olá pastor, boa noite, a Mana Arlete, a partir da Namíbia, a Elsa está em Luanda, a Laiano Linda também está em Luanda, certamente, a Mana Guilma em Luanda, a Mana Joyce Caputo está nos Estados Unidos da América a nos acompanhar, o Mano Aurélio, temos também aqui a Mana Claudete, temos a Mana Kina Samaria, a partir do Quênia. Olá, Mana, boa noite.
seja bem-vinda, é um prazer enorme ter-vos aqui. Continuem a chamar mais pessoas para certamente acompanharem este debate. Reverenda Elsa Domingos, eu volto assim para fazer a mesma pergunta que coloquei à pastora Celeste. É fácil ser esposa de pastor? Eu pergunto porque a pastora Elsa, além de pastora, é certamente esposa de pastor. Então, gostaria de perguntar se é fácil ser esposa de pastor. Quais são os desafios que isso pode ter? Ok. Bom, muito obrigada mais uma vez. Não serei repetitiva, a pastora Celeste já deu algumas chegas, se ser a esposa do pastor é fácil ou não. Na verdade, eu quero ser um bocadinho prática. Ser esposa do pastor não é fácil. Por quê? Não é fácil, porque a esposa do pastor, conforme eu já introduzi, ela não foi vocacionada a este ministério. Muitas delas foram abençoadas porque foram chamadas no momento em que já eram casadas. E algumas, com certeza, que nem sonhavam ser esposas de pastor. Mas foram comissionadas a essa responsabilidade. Não é fácil por quê? Porque é um ministério, ao mesmo momento, honroso e, ao mesmo tempo, espinhoso. E oferece muitos desafios. E cada época é uma época. Os desafios que aconteceram ontem, suponhamos na era dos nossos antepassados, com certeza que podemos encontrar alguns que sejam os mesmos, mas as exigências agora aumentam. Ser mulher de pastor num século XXI, numa igreja que a tendência é inovar e o despertar é maior, exige muita coisa. Não é fácil por quê? Porque a mulher é colocada a muitos desafios. A nossa comunidade, muitas delas ainda entendem que a mesma vocação que o pastor tem é a mesma vocação que a esposa tem. E automaticamente elas depositam grande expectativa sobre a esposa do pastor. E com certeza que a esposa do pastor não vai de acordo com as expectativas de toda a comunidade. Porque se assim for, ela vai falhar. Nessa senda de que não é fácil, eu costumo aconselhar que a mulher do pastor tem que ser original, ela própria. Viver segundo a realidade do seu ser. Não criar máscaras para mostrar aquilo que ela não é, porque com certeza irá decepcionar. Então, os desafios são maiores, há muita expectativa, a comunidade espera que a esposa do pastor seja uma mulher multifacetada, polivalente, que fique em todas as faixas etárias, em todas as áreas da igreja, área administrativa, área espiritual, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nas senhoras, nos homens e em outros trabalhos, mas isso não é possível. A mulher do pastor é uma mulher normal, com responsabilidade acrescentada. E para além da responsabilidade de ser a esposa do pastor na igreja, ela tem a responsabilidade de levar a sua família num bom porto, que se falhar também na sua família será criticada. Então torna difícil porque quando o pastor vai a uma comunidade, a expectativa não é só para o pastor, mas também para a esposa do pastor. Mas a esposa do pastor, muitas vezes, ela não tem vocação para todo o serviço na comunidade. Por isso que a mulher do pastor tem que identificar qual é o seu dom, conforme nós encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8 em diante. É bom que a esposa do pastor identifique qual é o seu dom, qual é a sua vocação, qual é a sua inclinação e fazer este trabalho com muito amor, de maneira de que a comunidade entenda que a esposa do pastor também tem limitações, porque a esposa do pastor não é a super mulher, é uma mulher natural que tem suas limitações, independentemente daquilo que ela é vocacionada. Mulher do pastor está ali, mas às vezes ela não tem inclinação para cantar. A mulher do pastor está ali, mas ela não tem inclinação para ser uma boa pregadora, mas tem inclinação para ser uma boa conselheira. Então, torna-se um grande desafio, porque as comunidades depositam maior expectativa e depois
aquela dificuldade de não serem concretizadas, porque aquilo que a comunidade idealizou, no momento de materializar, não é a mesma coisa. Muito bem, muito obrigado, senhora reverenda. A Laiane Olinda coloca aqui uma questão muito prática e muito boa, saudá-la aqui novamente. Ela diz o seguinte: e quando a esposa do pastor não se enquadra no perfil, o que fazer? Eu faço essa pergunta à pastora Celeste para responder essa questão. E quando a esposa do pastor não se enquadra no perfil, o que fazer? Porque aqui foi tocado que há muitas esposas, né, que, portanto, primeiro casam-se, mas depois o marido é chamado e vai. E esta mulher, ao se casar, ela não se casou com o pastor, casou-se com o irmão fulano, mas depois é obrigada a ir. E quando essa esposa não se enquadra no perfil, o que fazer, reverenda Celeste? Vamos responder à questão da Laiane. Muito obrigada. Queremos agradecer desde já a nossa irmã Laiane, para dizer que há um tempo para cá, eu não sei se até hoje, o nosso seminário continua a formar esposas. Nesta altura, sobretudo no meu tempo, enquanto o esposo, ou então o noivo, estiver na carteira a estudar teologia, a esposa do pastor ou a noiva também fica a formar-se, concretamente da educação cristã, falando da educação cristã, onde abrangem outros ramos. Fala-se de culinária, fala-se de como tratar a roupa do pastor, a comida do pastor, uma série de situações. Mas, infelizmente, há certas há irmãs que não tiveram esta bênção. Mas, seja como for, não, já estás lá dentro, já te casaste com o pastor, já não podes sair. É dali que a mulher do pastor também tem que ser uma mulher de fé. Uma mulher perseverante na oração. Porque, na verdade, dentro do próprio ministério pastoral, há muitas e muitas situações. Se, na verdade, a irmã não tem este perfil, dobra o teu joelho. Tens que pedir a Deus, porque já não podes regressar, já estás lá dentro. E a sua missão é mesmo de auxiliar o teu marido, E também lembrar de que quando... Pastora Celeste, Celeste, aqui eu quero fazer uma questão muito prática. Por exemplo, vamos supor, vou usar aqui 2 nomes fictícios. A pastora Domingas pode entrar no debate. 2 nomes fictícios. O Antônio e a Joana se casaram. 5 anos depois, o Antônio sente-se vocacionado, chamado para ir ao seminário, ser pastor. Mas a esposa do Antônio nunca sequer sonhou ser esposa de pastor. Okay. E pronto, e de repente é obrigada a ir. Será que não vamos ter uma esposa de pastor completamente desmotivada e não apoia o pastor? Porque ela em nenhum momento pensou ter o esposo como pastor. Gostaria que abordássemos as dificuldades que esta mulher terá para se adaptar nessa realidade nova, se assim podemos considerar. A reverenda Domingas pode entrar para o debate, está aberto agora. Sim, é a partir dali. Por mais que ela não se sinta, não sinta esta vocação, mas quando estiver dentro, julgo eu que o ser humano é algo muito sociável. É alguém que pode familiarizar-se com facilidade. Ainda eu repito, a oração, ela tem que orar, na verdade. Ela tem que orar. Porque, na verdade, a vocação surge, acontece. Já estás casada com ele, não é? Então, automaticamente, tens que aceitar esta realidade. Tens que aceitar mesmo contra a vontade dela. Ali também tem que haver o diálogo. O diálogo entre o pastor e a sua esposa. Okay. Pastora Vieira, o teu ponto de vista. Eu queria incrementar um bocadinho ali. O irmão, antes de ser chamado para ir para o seminário, é porque ele mostrou de ter uma conduta de bom cristão. E esse que é bom cristão, com certeza que ele também foi escolher a sua companheira dentro dos padrões bíblicos.
segundo o apóstolo Paulo, para que não haja julgo desigual. Então, ambos são cristãos, tanto o marido, que antes de se casarem era membro normal, depois do casamento foi chamado para o santo ministério. O importante é que haja predisponibilidade da mulher para aprender. E não se pode ir ou tomar uma decisão tão importante como na vida ministerial se não existir acordo, conforme nós encontramos em Amós 3:3. Andarão os dois juntos se estiverem de acordo. Então, desde o momento que o marido é chamado, é comissionado para o ministério pastoral, com certeza que a mulher também terá uma predisponibilidade para se entregar ao ministério. Antes que isso não aconteça, eu não aconselho o irmão a ir ao ministério, porque haverá alguma ruptura na decisão que ele tomou. Desde este momento, o irmão e a irmã, ambos são casados, com certeza que eles professam a mesma fé. Com orações, a mulher vai entender que o chamado é uma coisa espiritual. E é neste momento que também precisam orar para que o mesmo Espírito que comissionou o marido toque também a mulher, para que ela esteja predisponível para aprender. Porque se assim não for, não haverá acordo e o trabalho do Senhor não andará. É verdade. Não se pode ir ao seminário sendo casal, um querendo e outro não querendo. Haverá ruptura no ministério. Então, a oração e a ação. A oração e a ação. Reverenda Celeste. Reverenda Celeste, até que ponto a predisposição da mulher determina, né, influencia no ministério pastoral? A Olívia Oliveira, ela diz o seguinte: muitas vezes o ministério do pastor não cresce por isso e muitos acabam abandonando o altar. A Olívia está nos acompanhar a partir do Brasil. Olívia, boa tarde ali no Brasil. E ela faz esse comentário. Então, gostaria que debruçassem nesses termos. Até que ponto a predisposição da mulher contribui para o sucesso ou o insucesso do pastor no ministério? Ok. Na verdade, muito obrigada à nossa irmã Olívia, que nos acompanha. É muito importante a escolha, sobretudo a escolha. Quando, na verdade, o homem é chamado por Deus para assumir uma determinada tarefa, então, vamos supor que ele ainda não é casado. Se não for casado, não é? E então ele é chamado. Então, quando estiver na altura de fazer essa escolha, é preciso muita ponderância, é preciso muita prudência, porque quando, depois de se casar, estando já no ministério, e acontece esta situação da esposa, é aquilo que o nosso professor, o reverendo Júlio, em memória, dizia, que quando a mulher do pastor não contribui, não auxilia, não coopera pontualmente no ministério, então este pastor é como se estivesse manco de um braço. É como se estivesse deficiente, é como se não tivesse um braço. Então, para dizer que eu aconselho, sobretudo, a oração. A oração tem poder nesses aspectos. E ainda que a esposa tiver essas tais indiferenças, então, Deus vai tocar nesta mulher. Muito bem. Muito bem. Novamente aqui saudar aqueles que estão ligadinhos, continuar aqui o Adolfo Catumbela, a partir de Luanda, congregação de Macedônia, a mãe Dina Chianek. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dar uma grande saudação a todas as esposas dos pastores, não importa de que denominação seja. Então aqui um forte abraço em nome do Pensar Claro. A continuar aqui com as saudações, a mana Dominga Joanga, a mana Langevin Chiaca, a Flor Bela Roberto, a mana Catarina Muetunda Pena, a mana Guilma, que deixou uma questão, a mana Elsa, o reverendo Ovídio de Freitas,
que diz que está em linha e dá aqui uma saudação às nossas pastoras convidadas. Um forte abraço à Mana Olívia, à Joana Francisco, à Mana Chitula, à Mana Joana Francisco, que está em Cape Town, na África do Sul, e o Ortega Paulo. Mas há uma questão aqui. A reverenda Elsa, há um perfil adequado para ser esposa de pastor? Essa questão foi deixada pela Mana Guilma. Há um perfil adequado? Ok. O perfil adequado para ser mulher do pastor é que seja uma mulher cristã. Muito bem. Seja uma mulher cristã. Muito bem. Bom, está respondida a questão, né? Está muito bem respondida. Tem aqui também uma questão do Ortega. O Ortega faz a seguinte questão. Deixa lá. E em casos em que a mulher do pastor desiste, né? Reverenda Celeste, estamos naquelas situações que a mulher já não quer mais nada, desiste mesmo, acabou, já não quer mais nada. Qual é o tratamento que se dá? Ok. É um bocadinho complicado. Não é? Porque para dizer que quando a mulher casa-se com o pastor, casa-se com a sua família e também casa-se com o ministério dele. E é preciso tomar uma decisão pontual e crucial. Mas acontece, não é? Acontece. De um momento ao outro, se calhar sem motivos, ela diz que, bom, não quer mais. Só não percebi, não, desiste de quê? Do ministério ou desiste do casamento? Desculpa só. Não, aqui se a mulher mesmo diz que, olha, eu já não quero saber mais do teu ministério, não quero mais saber de ti, para mim hoje acabou. Qual é o tratamento? O pastor como é que fica? Okay. A reverenda Elsa pode entrar para o debate. Vamos imaginar. Como é que o pastor fica? Sim. Na verdade, não fica bom. Não fica bom. São as tais provas, são as tais, os tais vendavais que acontecem no ministério pastoral. E o pastor, na verdade, tem que estar pronto e preparado para tudo isso, não é? E nós conhecemos, temos várias cenas, temos várias histórias que acontecem, sobretudo na nossa igreja mesmo, na IECA, em que depois de um tempo de convivência, a dada altura a esposa abandona o marido, nem sequer já tem piedade dos filhos, abandona e vai. Mas, primeiro, temos a família e, acima de tudo, temos a nossa superestrutura. Nós temos a nossa direção geral e temos o nosso colégio geral, que normalmente trata desses assuntos. Então, reverenda Elsa? Dá uma decisão para esse caso. A esposa do pastor decide parar de cooperar do ministério, automaticamente influencia na vida conjugal. Esse muito ministério tem rotura. É melhor o pastor desistir. É melhor o pastor desistir. Paulo diz abandona, arruma tudo, vamos embora. O apóstolo Paulo disse, nós não conseguimos cuidar dos nossos, somos pior que os pagãos. Primeira igreja é na família. Então, se não existir concordância, não existir harmonia na família, que mensagem o pastor terá para a igreja? Não, mas reverenda, aqui não é um bocado de injustiça, o pastor está a servir bem, a mulher é que não quer mais. Não é melhor que o pastor sirva solteiro, fica mesmo aí solteiro, a mulher se quiser ir pode ir, não é um pouco de injustiça isso? Ele solteiro até pode ficar, mas qual é a mensagem que o pastor vai passar? Porque independentemente daquilo que é a realidade bíblica, nós também temos que olhar na prática. Temos que olhar a prática. A primeira igreja é a família. E se a nossa família estiver cheia de rotura, com certeza espiritualmente não estamos bem, psicológica, emocionalmente não estamos bem, e seremos mentirosos diante das pessoas dizer aquilo que nós não vivemos. Então seria melhor que o pastor interrompesse, tratasse o problema, de maneira que todas as escolhas têm consequências. Todas as escolhas têm consequência para o bem ou para o mal.
Por isso que é uma grande responsabilidade e a mulher é parte integrante do ministério. Se hoje um pastor dizer que a mulher não quer mais seguir o pastor no seu ministério, o pastor já não é o mesmo. Por mais que coloquemos ali uma borracha, o pastor já não é o mesmo. Ele até pode ficar solteiro, mas o ministério já não é sólido. Esta é uma verdade. Exato. Por isso aqui é fundamental que tenhamos escolhas bem assentes no chão, porque a vida em si é um grande, mas grande desafio. Voltar aqui a saudar aqueles que estão a mandar os seus comentários. Temos aqui muitas questões e as nossas convidadas vão certamente responder estas questões. O pastor Valentino, mas antes deixa-me saudar a mana Aurora Elavoco, boa noite. O pastor Valentino, ele é da Igreja Evangélica Congregacional na Namíbia, dá aqui um contributo. O pastor diz, para ajudar a pastora Celeste pela pergunta de uma irmã casar com alguém que é irmão e, por fim, o irmão é chamado, o primeiro passo é a comunicação entre os casais. A comunicação é muito importante se os pares não conseguem convencer com quem é que vive, será difícil ele convencer. Aqueles que estão fora para ser ovelhas de Deus, tudo com a ajuda de Deus. Pastor Valentino Emanuel, muito obrigado e saudações aí aos irmãos da Igreja Congregacional na Namíbia. E ficou aqui o comentário. Eu agora vou fazer essa pergunta para as duas pastoras. Quem quiser responder já pode responder. A mana Joyce Caputo pergunta: os pastores podem divorciar-se independentemente dos motivos que podem acontecer ao longo do casamento? Os pastores podem divorciar-se? São perguntas, na verdade, muito fortes. Os nossos seguidores têm perguntas profundas. Eu quero aqui dizer que, na verdade, eu não estou aqui para ensinar, não é? Mas que para prestar o nosso contributo daquilo que é o nosso dia a dia. Agora, os pastores podem divorciar-se. O pastor é como se fosse um outro pastor, uma outra pessoa, quer dizer, é um ser humano, não é? Agora, o que é que a Bíblia nos diz? Aqueles que Deus ajuntou, ninguém pode os separar. Só na eventualidade de haver ou o adultério ou a morte. Então, não importa o motivo, não é? Se a esposa do pastor é malandra, se é manhosa, se não é asseada, se não apresenta-se bem, não importa o motivo. O que Deus ajuntou, ninguém pode separar. Se não recebe bem a família do pastor, está casada, está. Só até que a morte os separe. Porque o pastor, repito, é como se fosse qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Reverenda Elsa? Bom, eu vou ser curta e objetiva. O pastor não pode divorciar-se. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o pastor não deve divorciar-se. Simplesmente porque o pastor é o pregador do perdão, então o pastor prega o perdão, não exercita o perdão no seu lar. Então, para mim, o pastor não deve divorciar-se. A solução para os problemas do pastor não é o divórcio. Muito bem. Dizer aqui aos... Sim. Dizer, se então o pastor, conforme disse a pastora Elsa, o pastor resolve os problemas de outrem, não é? Por que não resolver os seus próprios problemas? Pese embora há um adágio popular que diz que o médico não consegue tratar-se. Não é? Tem que pedir ajuda no outro médico, quer dizer, no outro, não é? Num colega. Então, na verdade, os problemas do casal, não havendo, como é que eu posso dizer? Não havendo, ai meu Deus, peço desculpas. Então, peça ajuda aos superiores, temos os nossos pastores superiores,
para virem resolver o problema. Mas separação... Peça ajuda a Deus. Muito bem. É verdade. Primeiramente a Deus, é verdade. Muito bem. Muito bem. Dizer aos nossos convidados e a quem está a nos acompanhar, estamos a falar sobre o papel da esposa do pastor e essa questão sobre o divórcio, vamos, na próxima edição, nós temos o tema sobre a perspectiva bíblica sobre o divórcio. Então, aqui, provavelmente, vamos responder de forma parcial, mas cabalmente essas questões vão ser respondidas, efetivamente, na próxima semana. Mas é claro que, como disseram, e muito bem as convidadas, o pastor é um homem, a esposa do pastor é uma mulher, tem os seus problemas no relacionamento, e longe disso, longe de se pensar que não há quesilhas entre o casal pastoral, há sempre problemas entre si, mas o inteligente, o mais sábio, o mais sensato é que precisamos resolver os nossos problemas entre nós. E os problemas que nos ultrapassarem, de acordo com as nossas convidadas, peçamos orientações da parte de Deus e das pessoas que de fato... Vamos voltar então aqui, a mamá de Olinda diz: qual é o apoio que as esposas pastoras têm dado às esposas não pastoras com comportamento que não ajudam a vida ministerial do pastor e da comunidade em geral, uma vez que a esposa do pastor deve ser espelho. Qual é o apoio que as esposas pastoras, não pastoras, que não têm bom comportamento? Reverenda Elsa. Tá bom. Qual é o apoio que as esposas pastoras devem passar para as esposas não pastoras que têm condutas desviantes? Esta aqui é a pergunta. Bom, eu poderia me basear nas palavras que Paulo escreve na epístola que ele escrevia a Tito, quando ele diz que as mulheres idôneas devem aconselhar as mais novas a serem sérias, a serem piedosas, a não serem maldizentes, a tratarem bem do seu lar e a tratarem bem dos seus maridos. Na verdade, independentemente de todas nós sermos esposas de pastor, mas cada lar é um lar. E cada uma tem o seu desafio. Mas naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos ajudar, é mostrar que, uma vez sendo esposa de pastor, nós não estamos isentas de problemas. Mas a sabedoria não está em não ter problema. A sabedoria está em como resolvermos os nossos problemas. Como digerir as nossas dificuldades. Porque o ministério oferece dificuldades, oferece desafio, oferece os mesmos problemas de esposas que até não são esposas de pastor. Mas tem que existir diferença de como resolvê-los. Para começar, é que a esposa de pastor tem que ter um sigilo conjugal. O sigilo conjugal refere-se nem tudo que nós vivemos no nosso lar deve ser exposto, porque a esposa de pastor é vista como uma vitrine. Bem ou mal, as pessoas vão vendo. E a mulher do pastor tem que ter temperança. Com quem, quando e como falar. E, acima de tudo, autodomínio. Muitas vezes, a comunidade idealiza qualidades na esposa de pastor que, na realidade, não conseguem encontrar. Mas é preciso saber que a esposa de pastor é uma pessoa humana. Passo o pleonasmo. A esposa de pastor é humana. A esposa de pastor tem dificuldades emocionais. A esposa de pastor tem dificuldades financeiras que até nem pode expor, porque senão será mal falada porque é esposa de pastor. Então, muitas vezes, a esposa de pastor é vista como uma super mulher que não precisa de apoio, mas, pelo contrário, a esposa de pastor precisa de apoio porque ela tem uma tarefa muito dura. A esposa de pastor é um suporte do pastor.
independentemente de cuidar da família do pastor, olhar na educação dos filhos, porque o filho do pastor é visto como um filho, talvez, dotado de sabedoria. Se alguma coisa falhar, é criticado porque é filho do pastor. E a esposa tem que estar ali, não só ensinar, mas orar, para que o Senhor faça crescer aqueles filhos na sabedoria, segundo a palavra de Deus. Mas também tem que estar ali a orar para o seu marido, porque as esposas de pastor devem orar pelo bom andamento do ministério do pastor. Independentemente da comunidade, se for grande ou pequena, a esposa do pastor tem que orar pelo seu marido. E a esposa do pastor, muitas vezes, ela tem que fazer ouvidos de mercador. Ela ouve a criticarem o seu marido, mas ela não tem que reagir. E é nessas dificuldades que esta mulher enfrenta, que muitas vezes ela precisa de um apoio. E quando ela precisa de apoio, a comunidade, em vez de estar ali para apoiar, a comunidade vem criticar. Então, independentemente de cada uma ser esposa de um pastor, independentemente da área em que ela estiver, independentemente da comunidade onde eles pastoreiam, grande ou pequena, cada uma tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. A minha palavra que eu deixo para as mulheres de pastores não pastora, fé, persistência e, acima de tudo, a oração. Fé, persistência e, acima de tudo, a oração. Dificuldades teremos, mas precisamos nos animar porque o próprio Senhor nos prometeu que Ele estará conosco. Isso é que nos fortalece. Ok. Muito bem. Praticamente a pastora Elsa já disse tudo. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos à mãe de Olinda, não é? E pergunta de que forma é que as pastoras ajudam aquelas mulheres que não são pastoras. Claro que tem havido um esforço titânico, tem havido encontros, não é? Uma vez ou outra nos reunimos pastoras e esposas de pastores. Aliás, ali não tem havido muito divisionismo, dizer que essas são pastoras, essas são esposas de pastor. Nos reunimos todas e ali nós aprendemos, ali nós, praticamente as nossas mais velhas ensinam-nos, não é? Mas agora ali vai depender. Claro que as nossas mais velhas pastoras têm esta vontade, esta sede de nos transmitir, passar os seus conhecimentos. Mas vai depender da receptividade de cada uma. Há quem quer se ouvir e acatar, mas há outras nem por isso. Mas seja como for, vamos continuar a ensinar, passar os valores, não é? Ensinar concretamente como uma esposa deve se comportar. E disse muito bem a mãe de Olinda, dizendo que a esposa do pastor é o espelho. Sim, é o espelho. E muita gente inspira-se na esposa do pastor. Por isso, a esposa do pastor é tudo. Ela deve ter um perfil aceitável. Ela tem que ser uma mulher de fé, conforme disse a pastora Elsa. Tem que ser alguém cheia de Espírito Santo. Quer dizer, a esposa do pastor tem uma sequência de requisitos. A esposa do pastor é aquela que tem que saber ser, saber estar e saber fazer. A esposa do pastor tem que optar pela ordem, disciplina e organização. Porque se ela não seguir esta sequência, as pessoas que estão de fora também, não é? E hoje o mundo reclama de tudo um pouco. Mas quem é essa esposa do pastor? A esposa basta fazer alguma coisa que se calhar não agrada, que a sociedade não aprova, mas essa mesma esposa do pastor. Por isso, todo cuidado deve ser observado. E alguém dizia, ser esposa do pastor não é para quem quer, mas sim para quem merece. Ser esposa do pastor é mesmo para aquelas pessoas que foram chamadas, para aquelas pessoas que foram vocacionadas para assim o ser. Muito bem, muito bem, muito bem. São agora 22 horas e 2 minutos.
E eu vou pedir às convidadas agora que respondam de forma muito telegráfica, e porque temos aqui muitas questões por serem ainda respondidas. O Gil pergunta, a pastora Elsa pode responder, qual é a opinião das esposas aqui presentes, no caso a pastora Celeste e a pastora Elsa, sobre as voluntárias afiliadas do pastor? Aquelas afiliadas voluntárias que nem são do batismo, nem são de casamento, mas são afiliadas. Como é que as esposas aqui presentes, qual é a opinião? Essa pergunta é do Gil Essanjo. Bom, afiliada tem que ser batismo ou casamento, e é afiliada do casal, não pode ser do pastor. Acredito que tem que ter essas limitações. O pastor não pode ter uma afiliada sem que a esposa do pastor saiba que quem esta é afiliada, porque antes do pastor e a esposa se predisponibilizarem para serem padrinhos, tem que existir uma conversa entre o casal. Então, acredito que não é salutar que o pastor tenha uma afiliada sem o conhecimento da esposa. Alguma coisa não está bem ali. Com certeza. A pergunta está respondida, está mesmo bem respondida. Muito obrigado, reverenda. Tem aqui, a Mana Arlete faz um comentário. Se a esposa desiste é porque algo não vai bem dentro de casa. O pastor Cândido Carreira, a partir de Portugal. Boa noite, pastor Marques e convidados. Provérbios, capítulo 14:1. A mulher sábia deve edificar a sua casa e ser um pilar na vida pastoral, em conformidade com 1 Timóteo 3:1-11. Muito obrigado, senhor pastor. A Mana Joyce diz, as famosas afiliadas ACA não são nem de batismo, nem de casamento. Já foi respondida. Muito obrigado, Mana Joyce. A Mana Arlete diz que as escolhas das esposas de pastores seriam feitas dentro ou fora do ministério, para salvaguardar essas questões. Temos aqui várias questões. A Mana Brenda Elavoco diz ainda que esta pergunta é quente. O divórcio entre pastores? Acho que não. Saudações, meus pastores. A Mana Brenda pergunta, e é uma questão que já dissemos, nem que o pastor for violento, não pode a mulher divorciar-se. A Mana Claudete diz, se o pastor divorciar, fica muito complicado que o ensinamento deixará a sua congregação. A Mana Mevilde, olá, boa noite. A Mana Brenda Lavoco continua a dizer, o casamento do pastor é uma corrente de ferro. Aca, tá duro, não é fácil a vida pastoral, força. A Mana Joyce, está concluído, o casal pastoral não pode divorciar como se divorciam outros casais, embora a igreja não dissolva o casamento, acontece a separação dos corpos e escovas, enembá. A pastora Celeste gostaria que respondesse essa questão da Catarina. É normal uma esposa de pastor não saber fazer nem sequer um trabalho do púlpito, não sabe dirigir, não sabe pregar, não sabe orar, é normal isso? Ok. Na verdade, não é normal. A igreja vê a esposa do pastor como alguém que é uma super, quer dizer, além de ser mãe, conselheira, mas uma super dirigente. A igreja espera da esposa do pastor muita e muita coisa. E por quê? A igreja não consegue distinguir, não consegue, é mesmo distinguir, de que é somente a esposa do pastor não fez teologia. Então, acham que a esposa do pastor sabe tudo, como também o seu marido sabe. Então, espera muita e muita coisa da mamã pastora. Por isso que hoje temos algumas igrejas que chamam até a esposa do pastor de mamã pastora, não é? Porque olham na mamã pastora a imagem do seu pastor. Então, resumindo, acho que não é normal. É a partir dali também que para os nossos papás pastores, por favor, quando estiverem fazer a escolha, não é? Por favor, escolhem bem. Não escolhem alguém que depois vai fazer-vos envergonhar. Porque a igreja acha que a esposa sabe
Não é? Porque cada pessoa é uma pessoa. E cada uma de nós tem um respectivo dom. Cada uma de nós tem um respectivo dom. Não é verdade? Há quem tem dom de cantar, há quem tem dom de tocar, mas há quem não. Há mulheres que não têm dom de, principalmente de dirigir, não é? Ou fazer outros trabalhos. Por isso não é normal. Pastora Elsa quer falar? Sim, eu quero só dar uma chegazinha aí na questão da pastora para contribuir. Sim, quero dar uma chegazinha, a pastora já abordou, mas eu gostaria de deixar aqui que a esposa do pastor deve identificar o seu dom na igreja. Pode ser que ela não saiba pregar, mas sabe dirigir. Pode ser que ela não saiba dirigir, mas sabe orar. Pode ser que ela não sabe orar, mas é boa professora da escola bíblica dominical. Alguma coisa a esposa do pastor sabe fazer. A dificuldade é identificar o dom. E caso haja dificuldades nessas tarefas da igreja, o pastor é o primeiro professor da esposa. Do mesmo jeito que o pastor tem habilidades para ensinar na igreja, jovens, médio, senhoras e crianças, o pastor deve ser o professor da esposa em casa. Dê a lição de liturgia básica, dê a lição de homilética básica, como poder orar. Isso é responsabilidade do pastor. Porque se a esposa do pastor tiver dificuldade, em nada consegue se enquadrar na igreja, a vergonha não será da esposa do pastor, a vergonha será do próprio pastor. Então a responsabilidade é do pastor. Aperfeiçoe alguma coisa na esposa. O pastorado começa em casa. Mas também a esposa tem que arranjar formas de se informar, de se atualizar cada vez mais. Porque a esposa do pastor também não pode ficar muito fechada. Não é? Tem que se soltar, estar à vontade perante o seu professor, que é o pastor. Não sabe fazer alguma coisa, peça ajuda. E também o papá pastor tem que estar aberto. Porque há pastores, não é? Desculpa mesmo, os papá pastores sabem, conseguem, fazem, ensinam lá, não é? Conforme a pastora Elsa disse, ensinam outras pessoas, mas em casa a esposa está crua. Então tem que começar mesmo em casa. Muito bem, muito bem. Estamos mesmo quase a terminar. Estamos a 52 minutos neste debate. Temos por aí mais 8 minutos. Mas vamos responder rapidamente. Pastoras, há aqui uma questão que temos que falar. Em 1 minuto cada. Há pastores violentos. Batem nas esposas. Essa questão é a mana Brenda Elavoco. Diz que há pastores violentos que batem nas esposas. Como é que fica, pastoras? Como é que fica isso? Mas assim, este é mesmo o pastor? Sim, é pastor então... mesmo. É pastor mesmo. É pastor não, mesmo. Este pastor não é chamado. Este, acho que não é o pastor propriamente, porque o pastor propriamente dito... Não, é amoroso, é carinhoso, é aquele que dialoga. Mas o que te faz, não é? O tal nervosismo mesmo, chegando ao ponto de espancar a sua mulher. Qual é a mensagem? Não é verdade? Qual é a mensagem que o pastor terá depois de bater a sua mulher? Não terás mensagem nenhuma. Por isso, todo cuidado é pouco. Todo cuidado deve ser observado. Não fica bem, não fica bem. O pastor tem que ter o autodomínio. Pastora Elsa. Sim, pastora Celeste pode concluir. Alguém dizia que, se na verdade, não é? Até parece que o mundo fica melhor. Eu não consigo muito bem traduzir. Se é que o tal nervosismo se chega até a cabeça, então ainda desaparece só. Não é? E a própria Bíblia nos diz que o homem é prudente, deve ser prudente ao falar e não deve se irar. Então todo cuidado deve ser observado para melhor conservar o seu ministério.
Pastora Elsa, como é que fica aqueles esposos, pastores que batem nas esposas e as esposas não podem ir lá levar a junta porque tem que preservar o ministério do pastor? Como é que fica? Pastor, a pastora Bela já disse, a pastora Celeste, pastor que é pastor não é violento. Este é um hipócrita, é falso profeta, é intruso, está no lugar errado. O pastor é o mentor do amor. Então o pastor prega amor em casa, não é amoroso. O pastor que é pastor não maltrata, o pastor é amoroso. Se o pastor prega o amor e em casa vive o inverso, este é falso profeta, é hipócrita, é lobo nas vestes de cordeiro. Muito bem. Mas as pastoras sabem que, de facto, essa é uma realidade constante. E há muitas esposas que não podem falar, sentem-se retraídas, com medo de colocar em risco o ministério dos seus esposos. Como? É uma vergonha, pastor. Não, mas como essas esposas devem proceder? Como devem proceder? Mas eu acredito... Tá certo, mas como é que essas... Como é que devem gerir como é que essas mulheres... A igreja, independentemente de sermos pastores ou não, nós temos nossos superiores hierárquicos. Esse pastor precisa de ajuda. Em outras palavras, ele precisa de um exorcismo. O pastor está endemoniado. A mulher deve procurar. É verdade. O pastor está endemoniado. Nós temos nossos superiores hierárquicos, independentemente de lá no pastorado sermos a estrutura máxima, mas acima de nós tem os nossos superiores. Se a mulher se sente impotente, não sabe o que fazer, a mulher deve ser destemida e procurar ajuda nas suas certas, que são as nossas entidades hierárquicas superiores. Muito bem. Há um comentário aqui do Adolfo Catumbela, diz que os encontros de pastores e esposas realmente são muito proveitosos. Que tal criarem um curso específico para as esposas de pastores? Não é que elas sejam e devam ser perfeitas, mas a mamã pastora ou conselheira, tal como muitos, tal como por muitos carinhosamente tratadas, delas se espera muito. Sim, Adolfo, realmente há um curso no seminário onde as esposas dos pastores são formadas e isso já tem acontecido e há sempre encontros quase que ordinários e extraordinários a nível das províncias, não só, que refletem isso e muito mais. A mamã Clarice Caputo faz um comentário, falaram muito dos problemas, mas também há casais pastores com boa postura e aconselhamento. Os pastores devem ser pessoas normais, mas com capacidade de resolver seus problemas e os nossos. Muitos pastores têm superado ao longo do ministério. Eu concordo plenamente, mãe Clarice, sim. Realmente não estamos a tocar só no aspecto negativo, mas também temos que dizer que sim, ainda temos pastores que de facto servem de exemplo na sua comunidade. Aqui não vamos citar nomes, mas sabemos e os conhecemos perfeitamente. A mana Elsa tem um comentário, diz que tem muitas esposas de pastores que são muito fechadas. Concordo com a pastora, porque o ministério começa em casa. Parabéns, bom debate, diz a mãe Clarice Caputo. A tia Amana Esther diz que parabéns, pastores, grandes ensinamentos. Estávamos à espera desta live há já algum tempo. A Mana Elsa, não é mesmo chamado, se for meu conhecimento, que o pastor bate na esposa como membro, não posso denunciá-lo? A pastora Elsa. A mana Elsa e a Xará Elsa diz o seguinte: não é, se for o conhecimento, se o membro se apercebe que o pastor anda batendo na mamã esposa, não posso denunciá-lo? Essa é a pergunta dela. Denunciar pode até denunciar, mas como já a denúncia já vem da terceira pessoa, pode não ter muita credibilidade, mas denunciar pode denunciar. Muito bem. Mas como vem da terceira pessoa, pode não ter credibilidade. Exatamente. E atenção, atenção a quem está nos acompanhar, é importante dizer que as questões de violência doméstica é muito sério. Por isso é que o casal, primeiro, tem os padrinhos. Se os padrinhos não conseguirem resolver, podem levar à igreja
Se ainda assim a igreja não conseguir, e Mateus 18 dá instruções muito claras sobre este aspecto. Por isso é que, ok, se o problema é conjugal, é importante que seja a pessoa lesada a levar a questão do que você é própria a levar, e se esta pessoa a quem você está a ir dizer que tem sido batida, e chega lá e diz que, olha, não é verdade isso, você que sai mal na fita. Por isso, nem todas as informações nós devemos levar, tem que ser a própria pessoa a levar. Continuar aqui, a mana Claudete diz que a vida dos pastores deve ser um sermão, por serem espelhos em suas congregações. É efetivamente isso. A mana Elsa diz que ser esposa de pastor é difícil. Morrer calada mesmo sendo maltratada é duro. Bom, não é mesmo, não é bem assim. A mamãe Clarice diz que os pastores violentos têm de ser percebidos e orientados. Aconselho umas férias para as esposas violentadas e muitas aulas para o senhor violento, e pode melhorar muito. Ao mano Daniel, quero parabenizar que no grupo de esposas de pastores ainda temos esposas de pastores exemplares e mulheres que de facto inspiram. A mana Esther diz que precisamos de mais lives. Sim. Muito bem. Estamos mesmo quase a terminar e tenho aqui duas questões anotadas. Reverenda Celeste, vamos olhar, por exemplo, para os contornos que se tem na transferência do pastor. É claro, a mulher do pastor tem os seus sonhos, tem os seus desejos e, de repente, olha, o pastor sai e ela, como esposa, tem que sair. Quais são os contornos que isso pode ter na vida da própria esposa do pastor? Ok. Para dizer que não é fácil, olhando para as transferências não é fácil. Falando disto, tem altos e baixos. Por isso é que eu mais uma vez agradeço e encorajo também aquelas irmãs que provavelmente poderão ser esposas de pastor, terem a amabilidade de também aprenderem um bocadinho, não é? Aprender um bocadinho sobre a educação cristã e tantas outras coisas. Porque é a partir dali que elas passam a ser já preparadas, não é? E ali são alertadas de que a vida pastoral passa por esses caminhos. E se, na verdade, a esposa do pastor, ou aquela que será futura esposa do pastor, já é preparada, quando acontece transferência, acho que não tem constrangimentos nenhum. E eu quero dizer também, falando de transferência, tudo tem um propósito de Deus. Há certas transferências que na primeira fase nós não reconhecemos, só mais tarde que nós dizemos, então valeu a pena, filho. Valeu a pena. E o exemplo prático é mesmo do meu afilhado. O pastor Lúcio, quando saiu de Luanda, eram lágrimas e lágrimas. Mas hoje o meu filho, não é? Acha que uma mãe valia estar ali, valeu a pena. Por quê? Porque são, quer dizer, são além de oportunidades, não é? Além de oportunidades, a pessoa encontra, na verdade, um pastoreio muito fácil, muito simples e vale a pena continuar. Para dizer sim, que ninguém se sente feliz com as transferências. Mas muito bem. O ser humano, não é? Logo familiariza-se com facilidade, enfim. Mas, para dizer que também o pastor é o embaixador. Sendo embaixador, tem que estar preparado para essas situações. Então, nós nos comprometemos, não é? Que temos que ir ao mundo pregar o evangelho. Então, aonde quer que seja, eu irei. Manda-me, Senhor. Muito bem. Então, é exatamente isso. Muito bem. Reverenda Elsa, qual deve ser mesmo o papel da esposa do pastor na comunidade? O papel mesmo da esposa. A esposa tem que fazer isto. O que tem que fazer a mulher? É obrigatório a mulher fazer. Ok. Muito obrigado. Nós, no princípio, já introduzimos de que a comunidade, Pastora quando Elsa? receber o pastor... Sim, alô? Sim. Eu, no princípio, introduzi a comunidade, quando receber o pastor e a sua esposa, a comunidade tem que saber que o pastor é o homem, a mulher
é a esposa, para evitar exigências teológicas na mulher. Porque há comunidades que confundem, pensam que a esposa do pastor também é pastora e dão exigências na esposa de pastor que são somente para o pastor. O papel número um da mulher na comunidade, a mulher do pastor é auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que coopera. Talvez a comunidade não perceba muito, mas a esposa do pastor, é responsável pelo ânimo do pastor, pelo seu bom estado emocional, psicológico e espiritual. Essa é uma tarefa muito difícil, que na prática muitos talvez tendem a negligenciar o que a esposa do pastor faz mesmo. E há comunidades que pensam que se a esposa do pastor não ir lá para ensinar um hino para cantar, significa que a esposa do pastor está no anonimato, não está a fazer nada. Se a esposa do pastor chegar da igreja, se o pastor chegar na igreja animado, bem-humorado, emocionalmente estável, espiritualmente bem, é porque tem a mão da esposa do pastor. Então, a esposa do pastor, papel número 1, é auxiliadora. Não há uma lista, isso não é um padrão, não existe um padrão que diz que a mulher do pastor tem que fazer isso, isso e aquilo. A mulher do pastor tem que identificar qual é o seu dom. Eu já disse que nem todas as mulheres pastores têm dom para cantar, mas ela sabe fazer alguma coisa e muito bem. A mulher do pastor está ali para ensinar a comunidade. E o ensinar não é somente ir pregar. Ela pode ficar com um punhado de jovens, ensinar as boas maneiras, ensinar as regras de etiqueta, ensinar como se proceder no lar. A esposa do pastor está a cumprir a sua missão de ensinar. Ensinar de várias formas. A mulher do pastor pode até profissionalmente ter um curso técnico e na sua comunidade ensinar. Isto é a missão da mulher do pastor. A mulher do pastor está ali para orar. Muitas vezes nós não precisamos que a mulher do pastor sobressaia no altar para dizer façamos isso, isso, isso e aquilo. Muitas vezes as ações da esposa do pastor estão no anonimato, mas ela está a cooperar para o trabalho do Senhor. A esposa do pastor, ela está ali para ensinar, ela está aí para interceder, ela está aí para orar. Ela tem uma grande responsabilidade, muito embora ela fique no anonimato, mas tem uma grande responsabilidade. Eu não sei se eu posso falar, né? Não, a reverenda Celeste, como já estamos quase a terminar, vai responder essa pergunta. Quando, por exemplo, essa pergunta foi feita pelo Ortega Paulo, quando, por exemplo, o esposo, o pastor, morre, como fica a esposa do pastor que não é pastora? E como fica a esposa que é pastora? Que tratamento é dado nesses casos? Essa pergunta foi feita pelo Ortega. Ok, irmão Ortega, quando o pastor morre, como é que fica a esposa do pastor? Sim. Já me referimos anteriormente que a esposa do pastor é ser humano. É como se fosse qualquer outra mulher, não é verdade? Que tem as suas falhas, tem os seus defeitos, não é verdade? Quando o marido morre, que é o pastor, ela fica, é chamada de viúva, como viúva, é verdade? Como tantas outras. E vai depender muito, não é? Primeiro, da predisposição dela, também vai depender da família dela, ou mesmo vai depender, não é? Também posso falar mesmo ainda da idade. Se eventualmente ela quiser, a posterior, ter novamente um companheiro, pode muito bem. Um companheiro Pastora Celeste, parece que a questão do Ortega está muito ligado a, por exemplo, a assistência que é dada a esta esposa, a esta viúva. Porque muitas delas são relegadas também, ficam assim sem nada, o pastor trabalhou muito e a esposa nem é tida, nem é achada. Depois da morte do marido. Esta é a nossa realidade.
só é tida, só é considerada a esposa do pastor quando o próprio pastor estiver vivo. Mas quando ele deixar o mundo, então, na verdade, é relegada, é discriminada, não é? Então, isto depende da estratégia de cada comunidade religiosa, de cada sínodo, de cada pastorado. Por exemplo, aqui em Luanda, as esposas de pastores são assistidas mensalmente. Apesar de ser alguma coisa simbólica, mas já está, pelo menos, a igreja ainda tem em mente de que, na verdade, o pastor trabalhou, o pastor deixou rastro, então a nossa mamã, não é? A nossa mamã não pode ser deixada ao relento. Então, ela é abraçada, não é? É posta mesmo em consideração. Muito bem, agora, muito obrigado. No caso da pastora, quando o pastor morre, eu acho que é a mesma coisa, não foge muito da regra. Tudo vai depender da própria pessoa. Tudo vai depender da própria pessoa. Só me estou a falar de companheirismo. Se achar que vai ter um outro companheiro, pode muito bem. E no muito caso da estrutura, do que o irmão se referiu relativamente à assistência, ela é pastora, tem uma paróquia. E esta paróquia assiste pontualmente. Sim, é pastorado. Assiste muito bem. Pontualmente a pastora, graças a Deus. É a partir dali que... Para concluir. Além, somos esposas de pastor, somos pastora. Além desta responsabilidade que nós temos de cuidar do rebanho, eu ainda aconselho, minha simples e pobre ideia, ainda temos que ter uma outra ocupação. Temos que saber fazer outra coisa, porque o mundo é cheio de surpresas. Hoje estamos com o nosso parceiro, amanhã já não. E ainda, se tiveres a família que não te apoia, sobretudo a família do marido que não te apoia, e tu ficaste na responsabilidade dos filhos, tá? É um caso sério. Por isso, a mulher do pastor, a pastora, tem que ser polivalente. Além do ministério, tem que saber fazer outras coisas. Eu tenho mesmo que cortar a reverenda Celeste. Tenho mesmo que cortar. É inesgotável. Sim. Isso é uma provocação. Exato. Eu vou agora... Vou agora passar a palavra à pastora Elsa. Pastora Elsa, é uma questão que deveria... Sim, pastora Elsa, é uma questão que deveria responder agora. Pastora Elsa, por que na IECA... Essa é uma questão que alguém fez num desses dias. Aproveite fazer. Por que na IECA a pastora só pode casar com o pastor? Não pode ter um membro não pastor? Ok. Tá bem. Pastor, se me permitir, né, com a permissão do moderador, eu gostaria de dar uma chegazinha na questão da viúva do pastor. Pode ser? Pode ser, sim. Em 1 minuto. Em 1 minuto. A pastora Celeste falou muito bem. E, independentemente da idade que a esposa do pastor fica viúva, a igreja tem a responsabilidade de assistência às viúvas, independentemente dela ser mulher ou não do pastor. É ação social, segundo Paulo, nós precisamos assistir viúvas e órfãos, essa é a nossa missão. A igreja não pode falhar ali. E nós aqui no AMBO, no nosso sínodo, pelo menos as viúvas estão assistidas. Isso nós temos certeza mensalmente. Estão assistidas. Ok. Por que a esposa... será que a pastora só pode se casar com o pastor na IECA? Essa foi a questão, né, pastor? Sim, essa a questão. Bom, eu posso discordar um pouco. Por que a pastora não se casa com um não pastor? Ok. Eu posso discordar um pouco com a nossa ouvinte do outro lado, porque eu tenho provas ainda vivas de que na IECA existiu pastora que casou-se com alguém que não foi pastor. Na IECA sim, mas existiu ou existe pastor, nos últimos tempos já não está acontecendo. Nos últimos tempos, ok. Eu creio que a igreja adotou este paradigma olhando um pouco
nas palavras de apóstolo Paulo, para não estarmos em julgo desigual. Vale a pena que o pastor, a pastora se case com alguém do ministério para evitar futuros problemas. Porque quando o pastor e a pastora se casam, estão no mesmo ministério, embora que haja dificuldades concernentes a esse ministério, mas não serão tão relevantes. Há pouco tempo falou-se das transferências. Será que um marido que não for pastor estará sempre disponível a seguir a pastora sempre que ela for transferida? Esse é um dos problemas. Então, quando a pastora casa com o pastor, é para prevenir complicações futuras. Muito embora haja dificuldades, mas é preciso jogar no seguro. A Bíblia diz que a mulher é submissa e tem sido a mulher que segue o marido. Será que todos terão essa percepção de seguir a mulher? Acredito que a igreja está se baseando neste paradigma. Muito bem. E a igreja tem muita razão de seguir. Concordo, pastora. Não é perfeito. Porque agora imagine, estando casada com alguém que não é pastor. Vamos supor que a pastora não tem carro. E obrigatoriamente um dirigente terá que apoiar pontualmente a pastora. Não é? E para aquele que não é pastor, qual será a posição dele? Não estará enciumado? Não é? Dizendo que não. Você parece que tem uma combina com este senhor. E ali pode desencadear ou desbloquear conflitos dentro do lar. Por isso, bem haja a nossa igreja, não é por definir que, na verdade, a pastora tem que casar somente com o pastor. Pastor, agora vejamos, a pastora também tem estado no repouso pós-parto. Repouso da maternidade, sim. Da maternidade. É por ali. E agora, se na verdade o seu esposo é pastor, estando neste repouso pós-parto de maternidade, então o pastor pode cobrir. Assim mesmo. Sim, em várias tarefas. Então, mesmo. Muito bem. Há uma mais-valia assim. Muito bem, muito bem. Estamos mesmo a terminar. Vou ler aqui as últimas mensagens. O Dalberto Alfredo disse que tive o prazer de beber muito das duas mamãs, pastora Bela e a minha eterna madrinha, e a pastora Domingas Elsa, no pastorado de Betel, no Ambo, na altura. Eu era diretor da juventude. É muito bom ouvi-las novamente. E ele faz um comentário muito longo, eu vou ler rápido. O conceito bíblico de auxiliadora se aplica àquela que contempla ou complementa o seu marido. O termo foi primeiramente usado nas Escrituras para descrever a função da mulher criada por Deus e apresentada ao homem. Gênesis 2:18. Na verdade, a palavra em seu contexto bíblico se refere a uma companhia indispensável. Assim como o Senhor Deus é revelado nas Escrituras, como aquele que ajuda quem nele espera, de acordo com o Salmo 33:20, a mulher reflete os atributos divinos no auxílio prestado ao seu marido. E ela diz que chegou tarde, muito bem. O último comentário mesmo. A Palmira diz que obrigada, amadas pastoras, pelos grandes ensinamentos que estamos a beber hoje. Muita unção. Eu nasci e cresci na IECA, mas agora sou da igreja toquista e esposa de um pastor consagrado recentemente. Graças à preparação que ganhei da minha IECA, que hoje sou o que sou hoje. Parabéns à mulher da IECA. Reverenda Domingas Elsa, comecei por si, então vamos terminar. Reverenda Domingas Elsa, quer resumir esse debate que não termina certamente por aqui, o papel da esposa do pastor, resumir em 1 minuto. Em 1 minuto. Muito obrigado. Eu quero agradecer todas as esposas de pastores, começando das zonas rurais, das zonas urbanas. Elas têm um papel preponderante no ministério pastoral. Um pastor sem a presença da mulher é vazio, e nós acreditamos que são muitas dificuldades que os pastores, as esposas de pastores passam, e nós temos certeza que elas têm sido fortalecidas pelo Espírito Santo. O papel da mulher, se formos aqui a listar, não vamos parar. Muitas delas não tiveram preparação técnica, preparação teológica
mas têm sido companheiras fiéis, submissas, que devem respeito aos seus maridos, independentemente das circunstâncias e dos desafios que o Ministério Pastoral tem oferecido. Eu quero desejar que todas essas mulheres continuem a ser fervorosas, fortes no Espírito Santo, orai pelos vossos maridos, orai pelo ministério dos vossos maridos e, acima de tudo, orai pelas famílias, porque a primeira igreja começa na família. Aqueles pastores que ainda não descobriram o valor da sua esposa, saibam que a mulher está ali para tudo o que der e vier neste ministério. Se não começaram ainda a valorizar o papel da sua esposa, volte, dá abraço, dá carinho, dá atenção que ela merece, porque não importa o pastor ser carinhoso com outras pessoas, enquanto com a sua mulher não tem feito. Então, eu quero encorajar as mulheres, aquelas que têm tido dificuldade, que se abram mais, procurem ajuda. Procurar ajuda não é humilhação, é sabedoria. E tendo fé em Cristo, serem persistentes, eu tenho certeza que o ministério dos vossos maridos, na qual vós sois partes integrantes, chegará ao bom porto. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Reverenda Celeste, para terminar, e esse tema não se esgota por aqui. É verdade, reverendo, afilhado, eu disse muito bem que foi apenas uma provocação. É um tema inesgotável e eu acho que é preciso, depois desta pandemia que nós estamos a viver e nós estamos a orar para que tudo volte à normalidade, teremos que ter outros temas, outros momentos para podermos tocar novamente no assunto. Mas ainda assim vale a pena ser esposa de pastor, apesar dos pesares, não é verdade? E para aquelas que eventualmente poderão ser esposas de pastores, não é? Sejam bem-vindas, na verdade, porque no ministério pastoral, além das dificuldades que normalmente são argumentadas, há maior encanto de bênção. Há mais bênção do que as próprias dificuldades. E eu também quero deixar uma chega, não é? Já mesmo para terminar. A esposa de pastor, nós já falamos muito que é o espelho. Elas devem estar bem apresentadas, devem melhorar a sua aparência, não só a aparência delas, mas também a aparência do seu esposo. E, rapidamente, a mamã Sofia, que é a esposa do pastor Júlio, em memória, ela dizia sempre: o teu marido nunca pode sair de casa com fome, porque qualquer dia ele vai cair no púlpito. E isto aconteceu mesmo. Não é história. Certo pastor caiu, mas depois do diagnóstico ele estava com fome. Culpada, e mesmo a esposa do pastor, que não preocupa-se ou não preocupou-se, não é verdade, de que o meu marido precisa de se alimentar devidamente. Mas eu quero dizer, vale a pena ser esposa de pastor. Onde a esposa do pastor é aquela que, onde haver dureza, ela coloca perdão. Onde não há reconciliação, então ela mostra o sorriso, mostra o carinho. Na educação dos filhos, ela é mais paciente, não é? Afetiva e muito próxima a ele. E também o marido, conforme disse a pastora Elsa, é mesmo submetermos a ele. A mulher é submissa ao marido, isso não tem como. E para terminar, independentemente de ser esposa do pastor, também a esposa é ovelha. Muito bem, Amém, muito bem. amém. Ficou esta dica. Independentemente de ser esposa, ela é ovelha. Agora é o momento de sair a letra aqui no programa, no Pensar Claro. O Adolfo diz muito obrigado, pois não é fácil. A Mana Arlete diz que colocou uma questão que não foi respondida. Mana, perdão, mas vamos responder lá nos comentários. Perdão. A Laiane diz muito obrigada, queridas pastoras, pela live de hoje. Que Deus continue abençoando o vosso ministério. A Mana Cláudia Samaria, lá no Quênia, diz que é muito bom ser esposa de pastor. Muito bem.
A Olívia diz que parabéns aos convidados pela postura. A mãe Dina Chianeg diz que muito obrigado, nossas amadas pastoras, que o eterno Deus continue abençoando o nosso ministério. A mamã Clarice também manda as saudações aqui, cheia de saudades. O Mano Célio, a partir de Houston, nos Estados Unidos da América. Mais uma vez, parabéns aos convidados. Foi bom acompanhar-nos. A Mana Joyce, para terminar, diz o seguinte: o debate foi muito proveitoso e, como sempre, aprendemos muito. Que Deus abençoe vossas vidas, vossos lares e vossos ministérios. A pastora Elsa, muito prazer em conhecê-la. Certamente farei questão de a conhecer quando for ao Ambo. A minha madrinha do coração, Celeste Luciano, obrigada por tudo e reitero o meu carinho e espero por ti. Pastor Lúcio Marques, meu irmão, meus parabéns por mais um tema rico. Muito bem, Mana, um forte abraço. A Mana Aurora, parabéns pelo tema. E finalmente tem aqui a Sara Caramelo. Diz o seguinte: Pastora Celeste, saudades. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, nós terminamos mais uma edição do Pensar Claro. Agradecer aqui as minhas convidadas, a reverenda Elsa. A reverenda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Reverenda Celeste. Convidado já na última hora, não é? Mas embora povo joelho. Muito bem. Pastor Lúcio, foi muito bom. Esperamos outros convites nas outras ocasiões, com outros temas. Muito bem, de certeza vão chegar os convites ao Ambo e Luanda, respectivamente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu peço às convidadas que se mantenham ali mesmo. A pastora Elsa e a pastora Celeste, peço que se mantenham aí, porque vamos tomar um café lá no nosso off. Eu estava a dizer muito obrigado aos que nos acompanharam. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. Hoje nós falamos sobre o papel da esposa do pastor. Foi um prazer enorme estar aqui convosco nesta edição do Pensar Claro. Próxima semana, isto é, segunda-feira, daqui a 7 dias, teremos um tema novo. Vamos falar sobre a perspectiva bíblica sobre o divórcio. Vamos falar sobre a perspectiva bíblica sobre o divórcio. Convidados são 2 pastores. Um pastor está na Namíbia e o outro pastor está no Ambo. Eu vou anunciar ao longo da semana quem são estes pastores. Por isso, foi um prazer enorme estar aqui. Assim que assistiu esta live, muito obrigado do fundo do nosso coração. Continuem a partilhar esta live para que mais esposas de pastores e aquelas que anseiam entrar neste ministério possam assistir e possam tirar daqui alguma coisa. E já sabe, o segredo de falar claro está no pensar claro. Um forte abraço, estamos juntos. As minhas convidadas, peço que se mantenham aí. Estamos juntos. Até a próxima segunda. Continuem a pensar claro. Forte abraço. Amém. Muito obrigada. Obrigada.